Olá, boa tarde. Agora são 3h15. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias e o Acontece Agora está no ar. E nós vamos conferir o que acontece agora então com os destaques do dia. Direto aí para a Folha de São Paulo, olha só, Temer é aconselhado a afastar Jucá após gravações sobre Lava Jato. Na agência Reuters, Jucá nega ação para deter Lava Jato e diz que permanece no cargo enquanto Temer quiser. Passando para o Estadão, Temer quer explicação convincente de Jucá e reafirma apoio à Lava Jato. E no Globo, Jucá diz que não renuncia e afirma que decisão sobre sua saída ou não do governo é de Temer. E agora você acompanha rápidas notícias do meio político do nosso país. Hoje, às 16h, o presidente em exercício Michel Temer vai ao Senado entregar ao presidente Renan Calheiros a nova meta fiscal do governo. O saldo negativo é de 170 bilhões de reais. A ideia é votar o projeto de lei da meta fiscal amanhã. Se a mudança da meta não for aprovada até o fim de maio, o governo federal vai ter que cortar gastos e pode causar a paralisia de parte da máquina pública e de serviços. O Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos todos os dias, o que daria para acabar com a fome de 19 milhões de pessoas, de acordo com a Embrapa. E na segunda etapa do processo contra a presidente afastada Dilma Rousseff no Senado, amanhã começa então a apresentação do plano de trabalho do relator da Comissão Especial do Impeachment, o senador Antônio Anastasia. Até o dia 31 de maio, Dilma deve apresentar uma nova defesa por escrito. Esta fase é chamada de pronúncia, onde as provas de acusação e defesa são unidas e pode haver uma audiência de testemunhas, debates e investigações. E o líder do PT no Senado, Paulo Rocha, acredita que a gravação da conversa entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, é a confirmação de um acordo para retirar a presidente da República afastada Dilma Rousseff. Ele acusa o PSDB de participar da negociação e analisa a possibilidade de pedir a cassação de Jucá, que é o senador licenciado. E no jornal Folha de São Paulo, revelou então o conteúdo da conversa em que Jucá sugere a existência de um pacto para obstruir a Operação Lava Jato e diz que é preciso trocar o governo para estancar a sangria. Bom, no diálogo, Jucá e Machado sugerem que Temer poderia construir um pacto nacional, inclusive com o Supremo Federal. Aécio Neves foi citado nessa conversa e, além dele, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, e os senadores Aloysio Nunes e Tássio Gereissati. Bom, e o assunto desta segunda-feira, depois de rápidas notícias do meio político, nós vamos falar sobre a Previdência Social, o que deve ser de interesse de todos nós. E principalmente neste momento tenso que, economicamente falando, vive o Brasil. E o nosso convidado especial de hoje, em Direito Previdenciário, é o Dávio Zarzana Júnior, que está aqui conosco nos estúdios. Tudo bem, Dávio? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pela participação aqui. Estamos à disposição. Muito bem. Bom, olha só, o INSS é responsável pelo pagamento da aposentadoria e demais benefícios aos trabalhadores brasileiros. Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve pagar uma contribuição mensal durante um determinado período ao INSS, que varia, portanto, de acordo com o tipo de aposentadoria dessa pessoa. Todos os segurados da Previdência Social acima de 16 anos de idade ou seus procuradores e também representantes legais têm direito ao benefício. Em novembro, a presidente afastada Dilma Rousseff sancionou a nova fórmula do INSS, aprovada pelo Congresso Nacional, do chamado fator 8595. A regra soma o tempo de contribuição com o INSS à idade. E quem atinge o fator 8595 se aposenta sem que ocorra o desconto do fator previdenciário. O índice que reduz a renda de quem se aposenta cedo, mas também aumenta o salário do segurado, que espera mais para pendurar as chuteiras. Bom, atualmente o valor limite da aposentadoria pelo INSS é de R$ 4.663,75. Para homens, a soma deve ser de 95 pontos, com tempo de contribuição de pelo menos 35
E para as mulheres, de 85 pontos, com contribuição de pelo menos 30 anos. Isso quer dizer, por exemplo, que um homem de 60 anos que contribuiu por 35 pode se aposentar pela nova regra. E o mesmo vale para uma mulher de 55 anos que contribuiu por 30 anos. O número de pontos a que essa soma terá que chegar aumentará a partir do dia 31 de dezembro de 2018, quando passará para 86,96, que é essa regra. Outros aumentos também foram estabelecidos para a mesma data dos anos de 2020, 2022 e por aí vai, até quando essa relação chegar em 90/100. Bom, o objetivo é acompanhar o aumento da expectativa de vida da população brasileira. E são muitas informações, afinal de contas, o Dávio está aqui justamente para esclarecer aos telespectadores tudo isso sobre essa nova fórmula, que também ainda deixa muitas dúvidas para os próprios beneficiários e aqueles que ainda vão entrar na contribuição do INSS. Mas, afinal de contas, essa fórmula 8595, ela vale a pena? Boa tarde a todos mais uma vez. Essa fórmula, ela vale a pena se o segurado quiser aguardar um pouco mais, para justamente atingir a somatória de 85, no caso das mulheres, ou 95 para os homens. É verdade que se você puder aguardar, você não vai ter mais a incidência do fator previdenciário. O fator previdenciário, justamente, ele foi criado em 99, na Lei 8.876, para que as pessoas fossem desestimuladas a se aposentar tão cedo como vinha ocorrendo historicamente no Brasil. E agora, com essa fórmula 85 e 95, se busca amenizar um pouco as perdas também históricas que os segurados tiveram com essa criação do fator previdenciário. As pessoas conseguiam trabalhar, começaram o trabalho mais cedo, passaram a se aposentar mais cedo. O governo viu nisso um aumento, uma causa do aumento do déficit da Previdência, que eles dizem que é muito grande, nós podemos falar sobre isso depois, e então instituíram o fator previdenciário. E mais tarde, então, o governo Dilma cria a Fórmula 85/95 como uma tentativa de amenizar a questão do fator previdenciário. Mas isso ainda gera uma expectativa muito distante de aposentadoria. Você tem ainda que ter uma soma ou de 85 ou 95 para conseguir o benefício previdenciário. Isso será mais vantajoso economicamente, no mais das vezes, mas talvez não seja tão vantajoso na prática. Pode ser que uma pessoa com segurado, ele já tenha as condições para se aposentar e não queira esperar um valor melhor daqui a tantos anos. Ele já precisa complementar o seu vencimento mensal através do benefício previdenciário. Então, é mais vantajoso? Ainda depende de cada caso. Bom, e até para a gente entender um pouquinho sobre essa questão do fator previdenciário, as pessoas elas ainda podem optar pelo cálculo antigo, que é o fator previdenciário? Sim, perfeitamente. Inclusive nos casos que você não atingiu a soma de 85 ou 95. A aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria que obrigatoriamente utiliza o fator previdenciário, continua normalmente em vigor. Você pode procurar uma agência da Previdência, um bom escritório da advocacia e você pode se aposentar normalmente por tempo de contribuição com o fator previdenciário. Bom, e quem se aposentou há pouco tempo pelo fator previdenciário e a nova fórmula ela for aí mais vantajosa, existe a possibilidade então de pedir mudança nesse cálculo? Existe, você se aposenta, mas existe a possibilidade no direito previdenciário da revisão do benefício que você obteve. Então, novamente, tem que ser analisado caso a caso, mas sempre dentro de um período de 10 anos, que é o período que a lei prevê, você pode pedir a revisão do seu benefício previdenciário, independentemente de estar aposentado. Tá certo. E aí, como o senhor mesmo disse há pouco, depende de cada caso. É uma análise que vai ser feita mesmo no individual. No individual, porque eu preciso saber quais foram as contribuições de cada segurado ao longo do tempo, né? Para você se aposentar hoje, você tem que calcular todas as contribuições desde julho de 94 até hoje. E com isso, você tem o valor da sua aposentadoria. Então, as pessoas que contribuem perto do salário mínimo ou perto do teto previdenciário, elas vão ter diferentes salários de contribuição, como nós chamamos, né? Então, a aposentadoria será diferente. Para cada caso, então, um tipo diferente de revisão.
Tá, e para quem já contribuiu aí por 30 anos, né? Vamos dar um exemplo até para quem está em casa poder entender um pouquinho. Mas a pessoa contribuiu por 30 anos, mas não tem ainda a idade mínima para optar pelo fator previdenciário, que é o índice que é recalculado todo ano e que reduz o valor do benefício para quem se aposenta mais cedo. Como é que fica a situação dessa pessoa? Então, a pessoa contribuiu por 30 anos. Sim. Na verdade, a mulher pode se aposentar com 30 anos de contribuição, né, na aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ela vai se aposentar, mas vai sofrer a incidência do fator previdenciário, de qualquer forma. Ela não atingiu a idade mínima para você ter 85 ou 95, mas ela pode se aposentar ainda. Só que o valor da aposentadoria será um valor menor do que o valor que ela teria se ela aguardasse a soma dos 85 anos. Os 30 de contribuição, mais os 55 de idade. Dávio, será que às vezes é melhor, então, aguardar esse tempo, mesmo que a renda mensal esteja muito apertada já para muitas donas de casa, para que esse cálculo seja feito e mais à frente, sei lá, de repente daqui 5 anos, dependendo exatamente desse tempo de contribuição, seja mais favorável? Às vezes vale a pena fazer isso? O que você acha? Eu acho que se a pessoa tem uma circunstância familiar, que ela tem uma saúde financeira e econômica que possa ser suportada independentemente da questão do benefício previdenciário, ela pode se planejar e pensar em postergar. Mas na nossa atual crise econômica, na nossa conjuntura, o correto seria ou procurar uma agência da Previdência ou um bom escritório, como a gente fala, um bom profissional, para que fosse então buscada a aposentadoria. Talvez atualmente não seja tão interessante você aguardar tanto tempo para a aposentadoria devido à nossa circunstância econômica atual. Mas, novamente, isso depende de cada caso. Tem que estudar. Tem que estudar. E como saber o que é melhor, o fator previdenciário ou a nova fórmula? É exatamente o que nós já estamos debatendo. Vai depender do número de contribuições, do valor de cada contribuição e também da disponibilidade de cada pessoa em poder aguardar ou não o implemento do 85 ou do 95. Bom, o novo governo em exercício de Michel Temer pretende mudar a Previdência Social, colocar aí um limite de idade para começar a receber o benefício. A medida faz parte das propostas da reforma da Previdência Social e deve ser implementada com a criação de um salário de referência para as aposentadorias e também as pensões, desvinculando seus valores do reajuste do salário mínimo. O objetivo é estabelecer uma renda menor para os segurados, reduzindo o rombo da Previdência, que este ano está estimado em 133 bilhões de reais. Atualmente, mais de 21 milhões de segurados do INSS recebem o piso nacional. Os brasileiros devem se preparar para ficar muito mais tempo no mercado de trabalho antes de pedir a aposentadoria por tempo de contribuição ao INSS. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que pretende defender uma idade mínima para pedir o benefício, tanto para os homens quanto para as mulheres. E a idade mínima deve ser de 65 anos. Bom, se essa é a proposta da reforma da Previdência Social, que claro que a gente sabe que ainda está incerto, né? Mas o que a gente pode prever nessas futuras mudanças? Olha, tudo indica que vai acontecer realmente a pareação dos 65 anos para o homem e para a mulher. Mas tem umas coisas que eu até gostaria de comentar com o telespectador e aqui com a televisão, que é o seguinte, olha. Primeira coisa que é bastante complicada, colocaram o Ministério da Previdência com outro nome, não é mais ministério, está uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda. Isso é um pouco complicado porque o Ministério da Fazenda, você vai tratar a questão previdenciária de uma forma fiscal, mas ela não é fiscal, ela tem um componente fiscal, mas ela é social. Então, qualquer coisa que se faça tem que se preservar os direitos adquiridos e os princípios constitucionais, como da preservação da dignidade da pessoa humana. Então, este é o primeiro passo para que a gente possa pensar em qualquer tipo de reforma, né? Então, apesar de não se saber ainda exatamente como vai ser a reforma, porque são muitos debates, parece que no dia 30 de maio, como nós vimos, os sindicatos vão se encontrar com o governo para falar de alguma coisa no sentido da reforma, o que importa é que os direitos constitucionais sejam observados. Se não forem observados, e essa questão social, você não vai ter uma reforma da Previdência que, ao mesmo tempo que tente proteger as contas públicas,
também não atrapalhe a vida do segurado que já está próximo de implementar os requisitos da sua aposentadoria atualmente, né? Então, é uma coisa bastante delicada e precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, a ideia do governo é de que essa mudança comece, então, a valer a partir do próximo ano e ocorra antes da alteração na fórmula de correção do salário mínimo, uma outra discussão. Mas o projeto deverá encontrar resistência no Congresso Nacional, que terá de aprovar, então, essa medida e também pelas centrais sindicais, como falamos há pouco, e as associações representativas dos segurados. Como a Constituição Federal prevê que nenhum benefício pode ser inferior ao salário mínimo, a União terá que submeter a uma proposta de emenda constitucional. Mas a regra vai valer para quem... Na verdade, a grande dúvida é, essa regra vai valer para quem ainda entrará no benefício do INSS ou para quem já está? O ideal é que a regra somente valha para aqueles que vão entrar no sistema. Se forem mexer naquelas pessoas que já são segurados da Previdência, nós poderemos ter vários problemas. O principal é aquele que eu comentei, que é a violação do direito adquirido, né? E as pessoas que já vêm lutando e trabalhando, pensando que vão se aposentar de uma determinada forma que a lei já previu, né? Que a pessoa até já se programou. Já se programou, é uma coisa de longo prazo, e de repente vem o governo. E se não fosse o governo Temer? E se fosse o governo Dilma? E se fosse o governo Lula? Se fosse qualquer outro governo? De qualquer forma, isso atingiria os segurados, aqueles que já estão próximos de se aposentarem. Então, a coisa é bastante complicada. E uma coisa também, o PMDB, se eu não me engano, ele tinha um projeto, uma ponte para o futuro. Sim, sim. Não, uma ponte para o futuro. E ele, se eu não me engano, nesse projeto, eles queriam a desindexação do benefício previdenciário do salário mínimo. Ou seja, a possibilidade de você ter um salário, um benefício da Previdência, uma aposentadoria inferior ao salário mínimo. Sim, e essa é uma grande discussão e preocupante, principalmente para quem depende do benefício. Exatamente. E muita gente não consegue o recolhimento, as contribuições sociais por um valor maior e se aposenta pelo salário mínimo. A diminuir o valor da aposentadoria, nós podemos estar voltando ao aumento das pessoas em condições de miserabilidade. E isso criaria um paradoxo, porque o governo não quer isso, mas ele poderia estar fomentando isso, ainda que inadvertidamente, o que é um perigo para o nosso país atual, que está lutando contra a corrupção em todas as suas áreas e não entenderia bem como é que um governo que foi colocado, entre aspas, pelo levante social da maioria, que não queria um governo que se intitulava social, e agora chega um governo que parece que vai trazer uma solução para todos, mas coloca um dedo numa ferida que ninguém quer mexer. Então, a coisa é bastante complexa mesmo. É preciso coragem para fazer essas mudanças, mas a coragem, repito, não deve atacar os direitos e garantias constitucionais que estão previstas na Carta Magna de 88. Isso é importante. Davi, quando você fala que não deve, né, alterar os direitos do próprio beneficiário, a gente ainda não sabe o que de fato vai acontecer. Precisamente, né? não. Né? Ainda não. E essas duas maiores preocupações, essa questão do salário mínimo, de que seria inferior ao salário mínimo, isso já alteraria aí a Carta Magna, que você está me dizendo, e também essa questão da própria idade, como é que eles vão lidar com os beneficiários que já contribuem para o INSS. Você tem a questão da emenda constitucional. Só que a emenda constitucional você vai precisar do apoio do Congresso Nacional. E é aí que está o problema. As mesmas pessoas, muitas delas que apoiaram o impeachment, não são favoráveis à alteração que o governo está propondo. Sim. Aí você tem, novamente, um paradoxo. Vivemos uma situação no Brasil hoje, com referência ao futuro da Previdência Social, que é bastante curioso. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, e a gente já sabe também que a população tem ficado cada vez mais velha, no sentido mesmo, temos um número maior de idosos do que de jovens, e a proporção para que isso aconteça nos próximos anos é maior. E também entra nessa questão da preocupação do INSS. A gente já tem um rombo previdenciário. E essas pessoas que vão naturalmente precisar dessa contribuição podem chegar lá na frente, sei lá, daqui 10, 20 anos, não dá para prever realmente um número exato de tempo, mas de repente pode chegar lá na frente e não ter como contar com isso.
Exatamente. A população realmente ela está envelhecendo e o direito previdenciário ele tende a sofrer grandes mudanças no futuro. Já foi até aventado em algumas discussões acadêmicas a supressão de alguns benefícios no futuro. Há pessoas que inclusive disseram que pode ser que no futuro você tenha uma aposentadoria, mas não uma aposentadoria como hoje nós temos 4 tipos: aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez. Não, seria uma aposentadoria. Muitas pessoas já chegaram a discutir o fim da pensão por morte, já se chegou a falar em a manutenção do auxílio-doença, mas não do auxílio-acidente. Então são muitas coisas que você ouve, mas elas carecem de substrato técnico. Então nós devemos então perseguir reformas que, repito, acompanhem o espírito do legislador constituinte, que tinha como uma das metas a redução das desigualdades sociais, o combate à pobreza, a erradicação da pobreza e, como nós falamos, a dignidade da pessoa humana. Então, a Seguridade Social, que tem a Previdência dentro, não pode se esquecer disso. Bom, inclusive o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que uma reforma que só valha para os futuros trabalhadores seria uma má solução, segundo ele, para a dívida pública brasileira. E se o regime da Previdência for alterado apenas para quem não entrou ainda no mercado de trabalho, seria ótimo, mas, por outro lado, isso só teria efeito num prazo muito longo, sendo aí necessário o corte de outras despesas públicas para os próximos anos. E esse aí é mais um problema, né? Que é colocado e que parece que eles estão aí numa situação bem delicada, porque em 180 dias também, se assim forem, os 180 dias para decidir tudo isso. A gente já tem o desemprego, a inflação e mais esse rombo da Previdência. Até me causa uma certa estranheza que se queira mexer na Previdência nesse exato momento, porque necessita de todo um estudo técnico que em 180 dias a gente provavelmente não tem com a tranquilidade que deveria ser necessária. Então, eu acho que é um pouco temerário se fazer as coisas com pressa. Se fazer uma reforma da Previdência antes das Olimpíadas não soa muito técnico, soa um pouco, queremos ajudar o Brasil, não sabemos exatamente como, mas vamos tentar. Quando o assunto é Previdência, não se tenta, se protege. Se protege. Bom, olha só, e quanto ao saldo negativo do INSS, ultrapassa os 100 bilhões de reais. A gente pode dizer que é esse mesmo número exato? Não, há muitos autores da Previdência Social que dizem que o déficit da Previdência está errado, né? Esses cálculos não levam em consideração os desvios que são feitos pelo governo há muitos anos, como a DRU, que tira da Seguridade Social no qual está a Previdência, né? Só para explicar o que é a DRU é a desvinculação das receitas da União. Entra dinheiro de contribuições sociais no caixa do governo, deveria estar sendo convertido em benefícios previdenciários. Mas aí esse dinheiro ele é aplicado, um percentual dele, 20%, se eu não me engano, é aplicado em outras finalidades não constitucionais. Então isso também são desvios e alguns autorizados por lei. O cálculo do déficit não prevê todos os desvios, então ele está errado. É estimado. Então, ele é estimado, não é bem longe estimado. É, bem longe. Então, o déficit, como dizem muitos autores, né, da nossa área previdenciária, tem gente até que fala que o déficit não existe, mas outros que falam que o cálculo está errado. Então, isto como base de uma discussão, a história do déficit, mais ou menos, não é bem assim. E essa história já é antiga. Bom, vamos ver como é que foi a discussão numa primeira reunião do governo Temer sobre a reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que uma reforma que só atinge a trabalhadores que ainda vão ingressar no mercado de trabalho é uma solução ruim para as contas públicas. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Paulo Pereira da Silva, que também é presidente da Força Sindical. A regra não pode mudar mais para esse trabalhador que entrou no jogo. É isso que nós estamos falando. Bom, e nós vamos ouvir também, foi bem rápido aí a fala dele, mas valeu a pena colocar, o que diz também o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O que o governo quer? O governo quer a sustentabilidade agora da Previdência Social. A questão trabalhista virá logo depois, mas primeiro vamos nos localizar na questão da Previdência Social, que é, em termos de números, o principal problema, por um item só, do que nós teremos que enfrentar para o chamado ajuste fiscal. Então, o que nós buscamos aqui o governo sabe onde quer chegar,
A sociedade, através dos seus representantes dos trabalhadores, veio ao governo e disse, olha, nós também queremos chegar em determinado ponto, então vamos estabelecer um espaço de tempo em que poderemos cotejar estes princípios no rumo da sustentabilidade. Bom, você ouviu aí a fala rápida de Eliseu Padilha sobre a Previdência Social, que é o assunto que nós estamos discutindo hoje aqui com Dávio Zarzana Júnior. Dávio, sabemos que é algo preocupante, não só para quem já contribui ao INSS, como ainda os jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Será que a gente pode deixar uma expectativa boa para os telespectadores? Olha, a expectativa é a seguinte: continue trabalhando normalmente, continue fazendo o seu planejamento com base nas regras vigentes. Qualquer alteração que vier, nós aguardamos que o governo seja bastante cauteloso para que não atinja os direitos e as garantias individuais ou o direito adquirido do segurado. Vamos ter um pensamento positivo a respeito do futuro, vamos cada um de nós fazermos a nossa parte no sentido de mudarmos o Brasil com o nosso trabalho, com a nossa honestidade e na busca por uma aposentadoria mais justa. Mas sempre acreditar que o Brasil pode melhorar, que a legislação vai melhorar e que nós podemos lutar de qualquer forma para que haja o aprimoramento das instituições, seja pelo nosso protesto, seja pelo nosso trabalho e por um aumento pessoal nosso das contribuições. Nós podemos também modificar a forma com a qual nós estamos contribuindo para a Previdência Social. Muitas pessoas, elas não têm a mentalidade previdenciária. Isto é importante. O brasileiro, muitas vezes, ele só vai saber que precisa contribuir para se aposentar de uma forma mais digna quando ele já está se aproximando do implemento dos requisitos, com uma idade mais avançada. Então, preste atenção de como você está recolhendo as suas contribuições ou como a sua empresa faz os descontos, para que você possa, então, melhorando as contribuições, você possa, então, no futuro, ter um valor melhor da sua aposentadoria. Agora, só para a gente finalizar, uma preocupação de que os jovens também têm que ter, e existe uma idade para começar a pensar nisso, Dávio? A idade que você começar a trabalhar. No momento que você começar a trabalhar, seja com 18 anos, seja com 25 anos, seja até antes, você já preste atenção no recolhimento da Previdência que está sendo feito pela empresa que o contratou, ou então você faça sua contribuição como segurado facultativo, de uma outra forma, mas que esteja sempre entrando dinheiro no INSS, porque esse dinheiro, por menor que seja, um dia vai reverter ao seu favor. Eu repito, criar a mentalidade previdenciária é mais do que necessário no nosso país. E a Previdência Privada é uma alternativa que pode funcionar? A Previdência Privada é uma alternativa, ela é diferente da Previdência Pública, da Previdência Oficial, porque você vai receber com juros de correção, por assim dizer, de uma forma muito rápida, aquilo que você contribuiu. Ele é diferente da Previdência do Estado, que você vai receber um percentual, um valor que é definido por lei. Não é aquilo exatamente que você contribuiu. Muita gente reclama, né? Eu contribuí por tantos anos, agora estou recebendo essa aposentadoria pequena. É porque o valor da aposentadoria é estabelecimento legal. Não tem nada a ver com a Previdência Privada, que vale a pena. Se puder fazer os dois, melhor muito ainda. Bom, melhor ainda. Mas nessa crise é difícil fazer um quanto mais dois, né? Com certeza, mas pelo menos a Previdência Oficial do INSS temos que tentar. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Acontece Agora. E nos resta mesmo aguardar. Vamos aguardar e eu agradeço mais uma vez o convite e estamos aí à disposição para as próximas vezes, se houver. Tá certo. É isso, nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.